Fala, Vete. Boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso ciclo de palestras da Fisiocare. Serão 20 palestras que a gente vai fazer tanto pelo nosso YouTube, esse aqui é o YouTube da Fisiocare Academy. Quem quiser já seguir também para receber novidades também, segue o canal também que tem bastante novidade. Ou também pelo Zoom, tá? Então, algumas vezes vão fazer pelo Zoom, outra vez fazer pelo YouTube. Vão ser 20 palestras com a nossa equipe, tá? Convido vocês a também seguir os nossos Instagrams, que está o meu Instagram também pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? O nosso ciclo de palestras, então, eu comecei falando aqui de exame neurológico, né? Vou até explicar o porquê que a gente começou com o exame neurológico. Semana que vem, eu vou falar dicas de ouro na reabilitação de displasia coxofemoral, fazer tratamento multimodal, vou falar sobre as medicações, tudo que a gente faz para realmente fazer um tratamento completo da displasia coxofemoral. A Nívia vai falar um pouco de medicina tradicional chinesa para vocês, sobre o tratamento da dor, né, paciente de acupuntura. O Alexandre vai falar bastante de neuroreabilitação, então essas aulas aqui de abril. Você pode ver quantas aulas você quiser. No final, no meu último, sempre no último slide, a gente vai colocar o link para que você possa emitir o seu certificado, tá? Em maio, a Camila vai falar sobre lesões em gatos. Eu depois vou falar sobre as novidades de hernia de disco e conversar um pouco sobre andar medular, essa palestra está bem legal. A Tainá vai falar de medicina integrativa, a importância dela na reabilitação. Quem gosta, quem quer estudar mais de medicina tradicional chinesa, está imperdível essa aula. Eu vou falar depois de animais com secções de medula, como que eles voltam a andar. Também vou falar de reabilitação reabilitação oncológica com aplicação de laser e magneto, que tem de novo, né, de estudos. E a Tainá vai acabar em junho falando de acupuntura e lesões medulares. Em julho, reabilitação, vou falar de reabilitação em joelho, vou falar sobre técnicas cirúrgicas, joelho, diagnóstico, luxação de patela, ruptura de ligamento. O Alexandre vai falar de osteoartrose, essa outra está bem bacana. E eu vou falar um pouco dos exercícios de ganho de massa muscular no final de julho. Em agosto, a Camila vai falar um pouco sobre a obesidade, uma doença extremamente séria, que é muito negligenciada hoje na veterinária. A Nívia vai falar sobre a reabilitação em filhotes, o que pode ou não utilizar. Pode utilizar laser? Pode, a gente vai conversar sobre isso. Vou falar em agosto, falar um pouco sobre a franquia. Você que é graduando, você já pode se tornar um franqueado da Fisiocare e quando se formar já ter uma clínica de sucesso, um treinamento e realmente uma carreira ali de sucesso, sendo uma referência na sua região. Vou falar também como cobrar melhor os seus serviços, né? Isso é palestra bem importante para vocês. Em setembro vai ter discussão de casos neurológicos com a Nívia, o que a reabilitação pode ajudar no pós-operatório de fraturas. E eu vou encerrar com as 10 vantagens de ser um franqueado Fisiocare. Tá? Então, essas são as nossas aulas do ciclo de palestras. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Lembrando que o certificado vai ser sempre no último slide. Tá? Então, por que eu comecei com o exame neurológico? Né? E todos os nossos cursos têm aula de exame neurológico, tanto teórico quanto prático. Exame neurológico e exame ortopédico. Tá? Por que eu comecei falando sobre exame neurológico, né? Primeiro que a gente tem uma máxima que a gente fala que o melhor tratamento é o diagnóstico correto. Não, a fisioterapia, muitas vezes, o pessoal fica só aplicando aparelho. Tá com dor, faz aparelho para dor. Não é assim. Tem que entender o que o cachorro tem, fazer o diagnóstico, tem que saber ortopedia, saber neurologia. Então, aqui eu vou passar para vocês a parte do exame neurológico, e é o nome da palestra Desmitificando, porque o exame neurológico, ele é simples, ele é rápido e ele é fácil de interpretar, tá? Muitas vezes a gente tem na faculdade uma forma não muito bem dada, vou ser bem sincero, né? Eu não tive isso lá na USP, e eu vejo que muita gente chega nos nossos cursos e fala, não, exame neurológico é difícil. Nas minhas aulas eu sempre pergunto, quem acha que exame neurológico é difícil? Muita gente acha. Se você acha que o exame neurológico é difícil, depois dessa aula eu tenho certeza que você vai achar que não é difícil, tá? Que ele vai ser rápido, vai ser simples, vai ser muito fácil de você conseguir chegar na maioria da sua localização da lesão. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Eu comecei a estudar essa parte de ortopedia lá em 2006 com o Laboratório de Ortopedia da USP. Sou pós-graduado em ortopedia também pela USP. Comecei a minha carreira docente lá em 2012 na EMB e na UNG. Fiz curso de CRP e sou autor desse livro, que é o Fisiatria em Pequenos Animais, junto com a Renata Diniz da Espanha. E também fui presidente da Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária, onde hoje eu sou diretor científico.
Hoje eu coordeno os cursos da Fisiocare e sou diretor científico, CEO da Fisiocare Pet, que é uma rede com mais de 50 unidades por vários países. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho no final, eu falo um pouco sobre a Fisiocare. Mas vamos falar um pouco de exame neurológico, mas antes do exame é importante vocês entenderem que a sua anamnese ela é extremamente importante. Na sua anamnese, toda vez que você atender um paciente neurológico, você vai sempre perguntar a evolução dos sinais clínicos pelo tempo. Isso está evoluindo com o tempo ou foi algo agudo? Ou é algo que vai e volta, vai e volta? Por que isso é importante? Porque a gente vai aplicar o que a gente chama de dinamite V. O que é o dinamite V? Cada sílaba significa um subgrupo de doenças. Por exemplo, o D do dinamite é doença degenerativa, o I inflamatória infecciosa, o N neoplásica ou nutricional e assim por diante. E aí, por que é importante? Se você tem, por exemplo, um paciente que ao longo do tempo ele foi piorando a severidade dos sinais clínicos com o tempo, nós temos que pensar numa doença degenerativa ou neoplásica. Lembrando que em neurologia, você pode ter neoplasias atípicas, né, que elas são subagudas, tá? Agora, se o paciente, ele paralisou do nada, de um dia para o outro, de uma hora para outra, você vai pensar numa doença degenerativa? Não tem sentido. Né? Você vai pensar o quê? Se for logo a severidade dos sinais clínicos logo no início, logo uma coisa rápida. Doenças vasculares, né? Por exemplo, uma pessoa quando tem um AVC, ela não paralisa aos poucos, logo que tem AVC, ela já paralisa. Mesma coisa, um cão, por exemplo, com uma embolia fibrocartilaginosa, que é uma doença vascular na medula, que ele vai paralisar logo quando acontece. Ou uma doença traumática, uma hérnia de disco, apesar da hérnia de disco ser degenerativa, se você tem uma compressão aguda, ela vai se comportar como um trauma, né? Então, ela vai ter ali os sinais clínicos logo quando ela acontece. Tá? Então, isso é muito importante vocês fazerem isso na sua anamnese, tá? Mas o exame neurológico, primeira coisa para vocês ficarem mais tranquilos com relação ao exame neurológico. O exame neurológico praticamente nunca vai te dar o diagnóstico. Tá? Qual que é a função do exame neurológico? Ele é achar a localização. Ponto. É só isso. Se você fizer um bom exame neurológico, você vai achar a localização. E aí sim você vai poder pedir exames de imagem, exames de sangue, para fazer aí o seu diagnóstico. Tá? Então, a única função, a principal função do exame neurológico é achar a sua localização. Tá? Eu gosto muito dessa imagem porque, entende uma coisa, antes de falar de exame neurológico, eu preciso falar de neuroanatomia e a sua funcionalidade. Por quê? Porque cada componente do sistema nervoso é responsável por uma certa funcionalidade. Se uma certa funcionalidade não está de forma correta, né, a gente sabe onde é a lesão. Então, aquela estrutura que é responsável por aquela funcionalidade deve estar lesionada. Isso é bem simples. Por exemplo, se eu tenho um paciente tetraplégico, eu posso pensar que é no final dessa medula? Não posso, eu tenho que pensar que é mais acima, cervical ou cervicotorácica, muitas vezes. Né? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo com esse paciente, chegar ao diagnóstico ali, um exame neurológico completo para achar a sua localização e aí sim pedir um exame de imagem. Então, eu vou ter que falar muito sobre neuroanatomia para vocês. Quando a gente fala de encéfalo, muita gente confunde encéfalo com cérebro. Não é assim. O encéfalo, o que é o encéfalo? É um componente, o que está composição do encéfalo? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá? Então, aqui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. E na coluna, quando a gente fala de segmentos vertebrais da vértebra, a gente já sabe que na região cervical nós temos sete vértebras, na região torácica 13, na lombar mais 7 e na sacral 3. Né? Depois tem as coxígeas. Então a gente sabe que isso é um segmento vertebral que estamos falando sobre o osso. Mas quando estamos estudando neurologia, o que importa é a lesão neurológica no tecido nervoso. Então, esqueça um pouco do segmento vertebral e a gente vai falar do segmento medular, que é diferente. O segmento medular, a medula também é dividida em segmentos, tá? E ela vai também de C1 a L7, S1, S3, mesma coisa, mas a divisão dela é diferente. Na região aqui cervical e torácica,
Normalmente, o segmento medular é um a mais do segmento vertebral. Então, a gente tem aqui o C2 está na C1, o C3 na C2, aqui ó, o C7 na C6. Lembrar que existe C8 medular, não existe C8 vertebral. Tá? E ele vai um a mais, normalmente, no segmento, até chegar mais ou menos na região aqui de T11, que o T11 medular está no T11 vertebral, o T12 medular, T12 vertebral, que vai até L3. Já na vértebra L4, nós temos toda a intumescência, ou seja, toda a inervação que vai para o membro pélvico. Aqui dentro de L4, vértebra L4 e L5, nós temos o segmento L4, L5, L6, L7, S1, S2 e S3. A medula em cães acaba aqui entre L5 e L6. Em gatos, ela vai até L7 e S1. Mas normalmente em cães, ela vai acabar aqui entre L5, L5 e L6. Isso é muito importante, principalmente quando for falar sobre o diagnóstico de uma síndrome da cauda equina, que é uma lesão lombosacra vertebral que não tem medula. Então, a gente está falando de uma lesão neuromotor inferior. Eu vou conversar neuromotor inferior e superior, e é super simples, super fácil isso, tá? Bom, isso é importante até para a gente fazer quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, do reflexo patelar. O reflexo patelar, a gente está avaliando o nervo femoral, que ele está inervando aqui o quadríceps. Quando a gente está avaliando o nervo femoral, da onde saem os segmentos medulares do nervo femoral? L4, L5, L6, que está na vértebra L4. Isso é importante até na fisioterapia, na hora do posicionamento dos eletrodos. Já na região de L6, L7 e S1, a gente tem o ciático, que está na vértebra L5. Então, até no seu exame neurológico, você vai ver, por exemplo, eu fiz um reflexo patelar, ele está diminuído, ele está com uma lesão, provavelmente na região que está inervando ele, que é o nervo femoral. E aí a gente tem que ver se é o nervo, se é a junção neuromuscular, ou pode ser as raízes nervosas com a medula aqui nessa região. Então, a gente sabe a localização. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que é o encéfalo, lembrando que encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula. A medula também faz parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, que são as raízes nervosas, os nervos e a junção neuromusculares. Alguns neurologistas falam do músculo, tudo bem, mas vou dividir aqui entre 7 pontos. E olha como já fica mais fácil. Nós temos 7 grandes componentes do sistema nervoso, que é onde pode estar a lesão. E olha que incrível, toda lesão neurológica está dentro do sistema nervoso. Então, é simples a gente achar essa localização, sabendo que cada componente, esses 7 componentes são responsáveis. Quando tiver um erro de funcionalidade, a gente vai saber a localização. Ele é bem tranquilo. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente fala muito do sistema neuromotor superior, neuromotor inferior, isso aqui é muito simples. Tá? Isso é muito simples. O que é o neurônio motor superior? Ele é um grupo de neurônio que sai lá do encéfalo, que desce pela medula e ele vai, o que a gente fala, influenciar, modular o neurônio motor inferior. Então, esse neurônio motor superior, esse fio, vamos falar que são fios e passagem de corrente elétrica, para ficar mais fácil para vocês. Esse fio amarelo, como está desenhado, ele é responsável pelo neurônio motor superior. O neurônio motor inferior, que é esse fio aqui azul, eles são neurônios que saem da medula, da substância cinzenta, e servem para inervar o músculo. Então aqui nós temos, ele sai aqui da medula, então é formada pela raiz nervosa, pelo nervo em si, e aqui a junção do nervo com o músculo, chama junção neuromuscular. É isso, tá? Ele é bem tranquilo. E a gente vai falar que o neurônio motor superior, ele tem um efeito negativo sobre o neurônio motor inferior, que ele é positivo. Então, o neurônio motor, olha a minha mão, neurônio motor inferior, ele é positivo, e o neurônio motor superior, ele é negativo. Se você lembrar disso, vai ser muito mais fácil você entender. Então, quando você tem uma lesão no neurônio motor superior, neurônio motor superior não é negativo. Se eu tenho neuromotor inferior, que é positivo, e o superior, que é negativo, quando eu perco o superior, quem sobressai? O superior, o inferior, que ele é positivo. Então, como ele é positivo, o tônus e o reflexo estão aumentados. Então, isso é bem simples. Agora, se você tem
uma lesão neuromotor inferior, o inferior ele não é positivo e o superior não é negativo. Se eu tenho uma lesão do superior, desculpa, do inferior, que é positivo, eu perdi ele. Quem sobressaiu? O neurônio motor superior, que ele é negativo. Então, como o negativo está, como vai estar o tônus dos reflexos? Diminuídos ao ausente. Tá? É importante, às vezes, fazer um pouco da atrofia. Normalmente, quando você tem uma lesão no neurônio motor superior, uma atrofia por desuso, esse paciente está paralisado. Já o neurônio motor inferior, ela é muito mais rápida. Tá? Ele tem, por exemplo, um botulismo, uma polirradiculoneurite, você tem uma atrofia neurogênica, que a gente chama que ela é precoce e ela é mais grave. Tá? Vamos falar aqui das localizações para ficar bem fácil para vocês. Se você tem uma lesão na região C1, C5, imagine esse fio amarelo e eu corto esse fio amarelo. Eu não tenho mais a passagem de informações aqui para o neurônio motor, para o fio azul. Como o fio amarelo ele é negativo, eu perdi o negativo. Como o que acontece? Se sobressai o positivo, que é o neuromotor inferior. Então, se está o positivo, como que vai estar o tônus e os reflexos? Aumentado. A gente fala normal ou aumentado, normal também é uma característica do neuromotor superior, tá? Mas vamos lembrar do aumentado, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Vou pular a cérvico-torácica, que é um pouco mais difícil, vou pular lá para tóraco-lombar. Se eu tenho uma lesão tóraco-lombar, vocês concordam que essa ligação do neurônio motor superior para os membros da frente, os torácicos, estão íntegros? Então não vai acontecer nada. Agora, onde foi a lesão? Foi a lesão aqui no fio amarelo, neurônio motor superior. Se é uma lesão nessa região, eu perdi o negativo que influencia só o membro de trás. Então, o que vai sobressair atrás? Vai sobressair o positivo. Então, como que vai estar o tônus reflexo? Normais ou aumentados. E no torácico, normal, porque você não teve nenhuma influência aqui, nenhuma alteração. Isso é bem simples. Agora, uma lesão lombosacra. Você teve uma lesão bem aqui na região da intumescência, nessa região aqui, que você acaba lesionando esse fio azul, não tem mais passagem de corrente elétrica por esse membro. E como você lesionou esse fio azul aqui, você perdeu o positivo. Quem sobressaiu? O negativo. Então, os membros torácicos, há alguma alteração? Não, porque aqui está normal essa passagem de corrente elétrica. Agora, para esse membro aqui de trás, quem sobressaiu é o negativo. Então, como está o tônus? Diminuído. Como está o reflexo? Diminuído. A gente vai falar diminuído ou ausente. Simples, né? Agora, lesão cérvico-torácica, que é um pouco mais complicado. Quando você tem uma lesão cérvico-torácica, você tem que entender que você parou a passagem de corrente elétrica para o fio azul dos membros da frente, o membro torácico, e também teve a lesão desse fio amarelo que vai para o membro pélvico. Então, no membro torácico, você perdeu o fio azul, perdeu o positivo. Se perdeu o positivo, quem sobressai? O negativo. Como que vai estar o membro torácico? Vai estar diminuído ou ausente. Tranquilo. Agora, você teve essa lesão aqui do fio amarelo, você perdeu o negativo. Quem sobressai? O positivo. Então, o tônus reflexos normais ou aumentados. É simples. Então, gente, eu vou falar como que avalia o tônus reflexo. É super simples avaliar tônus e reflexo, muito fácil mesmo. E aí é super fácil. Se está aumentado, é neurônio. Se está uma lesão no neurônio motor, se está aumentado, é uma lesão no neurônio motor superior. E se está diminuído, é uma lesão no motor inferior. E olha como é fácil você gravar. Se você está aumentado, lesão neurônio motor superior. Se está diminuído, lesão neurônio motor inferior. Simples, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante é a neuroanatomia medular. Eu tenho essa figura do livro que eu gosto bastante, mas para facilitar o aprendizado, eu vou desenhar uma outra forma para vocês entenderem, tá? Na medula, nós temos 4 principais feixes passando na substância branca. O que a gente tem? A gente tem, perto da superfície dessa medula, os feixes de propriocepção, que eu vou conversar um pouco mais para frente para vocês. Quer saber o nosso corpo está no ambiente. Então, é o da propriocepção. Mais interno à medula, nós temos os movimentos voluntários. Se você tem uma perda parcial, uma lesão parcial desses movimentos, ele está com uma paresia. E se ele está paralisado, você teve uma lesão uma lesão grave desses tratos motores, tá? Mais adentro, temos da sensibilidade superficial, da dor superficial. Eu gosto de falar sensibilidade superficial. E da dor profunda. No final da aula, eu vou explicar ali como faz esse exame. Mas o que é importante? Quando você tem
uma perda progressiva, você pode perder do nada, direto tudo, tá? Mas se tem uma perda progressiva, normalmente se perde nesse sentido. O animal perde a propriocepção, depois ele vai paralisando até ele paralisar e ele perde a sensibilidade. E da mesma forma, na grande maioria das vezes, ele retorna no sentido ao contrário. Se o paciente tem dor profunda, a primeira coisa que ele vai fazer vai voltar à dor superficial. Depois volta aos movimentos e, por último, a propriocepção. Isso é simples, né? Beleza. Então, gente, o exame neurológico, primeiro, esqueça mesmo do exame. O paciente chegou, é pôr ele para andar. Você vai primeiro olhar o paciente, tá? Isso é muito importante. E quanto mais você fizer, melhor. Faça, refaça pelo menos 3 a 4 vezes o exame. Isso é muito importante você ter certeza. E siga a mesma ordem. São 6 passos do exame neurológico. A gente fala que é 7. Eu gosto de falar que são 6 passos. Se você seguir a ordem, ele é muito mais fácil, rápido e você não se perde. O que acontece, às vezes, você fala, putz, esqueci de avaliar isso. Vai, já tá na ficha lá, avaliou o cachorro, chegou, tá preenchendo a ficha, putz, tem que esqueci de avaliar isso. Então, siga o passo a passo, isso é muito bacana. E refaça e repita até você ter certeza dos achados. E documente todos os achados. Se está normal, documente. Por quê? Existem lesões que são progressivas, ou até mesmo esse paciente vai voltar daqui 2, 3 anos e você não vai lembrar de cabeça como estava aqueles exames. Então anotem, mesmo que está normal, para saber se mais para frente pode estar alterado isso. Isso é muito importante, uma dica muito importante para vocês. Então, o exame neurológico, nós vamos falar que tem os hands-on e os hands-off. Hands-off, você nem encosta no paciente, você só olha para o paciente. Estado mental, postura e locomoção e alguns testes de nervos cranianos. Os hands-on, que você vai colocar, que é alguns testes de nervos cranianos, reações posturais, reflexos segmentares e avaliação sensitiva. E aí eu vou explicar para vocês como funciona cada um desse passo a passo. É bem simples. Tenho certeza que vocês vão mudar muito o seu conceito sobre neurologia. Neurologia é uma delícia. E neurologia, gente, parece que tem que ser muito inteligente para aprender, e não é isso, tá? Se você pegar e entender, não é uma coisa muito complexa. Lógico que tem os casos mais difíceis, mas principalmente o exame neurológico, você não precisa ter medo de fazer, tá? Ele é bem tranquilo. Estado mental, gente, vocês vão olhar para o paciente. Se ele tiver alteração de nível de consciência, a chance é altíssima de ser lesão troncoencefálico. Se está com delírio, sonolência, coma, troncoencefálico. Agora, se tem alterações de comportamento, por exemplo, aquele paciente que fica ali olhando para o nada ali, que a gente fala do olhar obnubilado, que ele está ali olhando para o mundo da lua, parece que está viajando, né? Aquele paciente que fica aquele andar compulsivo, principalmente à noite, isso é uma alteração de comportamento, alteração tálamo-cortical, né? Principalmente cérebro, o tálamo faz parte ali do tronco encefálico, mas vamos falar tálamo-cortical, tá? Isso é bem importante. Então, olha que simples, gente, às vezes só olhar o paciente em estado mental, você já vai achar a localização, e aí, tendo essa alteração, vão pedir uma ressonância, uma tomografia, para chegar num diagnóstico, tá? Postura e locomoção. Tem algumas posturas que são muito fidedignas de onde é a lesão. Por exemplo, esse paciente aqui, esse Dash Round, onde que é muito provavelmente lesão, ele está com uma dor tóraco-lombar, está com uma posição ali de conseguir tentar se aliviar essa dor, aliviar essa compressão. Isso é muito comum. Eu posso falar só porque ele é um Dash com uma lesão nessa região que é uma hernia de disco? Não posso. Eu posso falar que a lesão, muito provavelmente, é nessa região. Lógico que eu vou fazer mais exames, mas olhando o paciente, eu já sei ele que ele está com dor nessa região. Uma posição de Schiff-Sheridan, também que indica uma lesão grave entre T3 e L3. A tudo aquilo que eu expliquei para vocês, neuromotor superior e inferior, não se aplica muito ao Schiff-Sheridan. Na verdade, se aplica, mas não fidedignamente como eu expliquei para vocês, tá? Quando você tem uma lesão no Schiff-Sheridan, a gente fala uma lesão de border cells, células da borda, né? Que a gente vai ter o quê? O paciente, ele não perde movimentação dos membros torácicos, mas ele tem os membros espásticos, e muitas vezes ele pode ter até flácido nos membros pélvicos, normalmente por choque medular, mas normalmente eles estão normais. E você tem isso, é muito característico. Você pega um paciente com esse posicionamento, é muito característico ser uma lesão torolombar em T3L5, tá? Uma lesão mais grave, tá? Mais interna na medula, porque as bordas células estão mais internas na medula. Você tem um animal com essa posição, um opistótomo, os membros espásticos, já é uma rigidez por descerebração, tá? Muitas vezes ele está também com alteração de consciência, também importante. Descerebelação também tem o opistótomo, ele está com membros torácicos espásticos, mas os pélvicos estão flexionados.
tá? E você não tem alteração de consciência, de comportamento nesses pacientes, tá? Então, é importante, são algumas posturas que você olha o paciente, você já sabe onde está a localização. E, avaliando o paciente andar, sempre façam 3 perguntas importantes. Primeiro, é normal ou anormal? Qual membro está afetado? Só o membro torácico do lado direito, os 4 membros? E o que é essa alteração? É uma claudicação? Lembrando que claudicação pode ser neurológico, você tem uma compressão foraminal, que a gente fala, por exemplo, uma hernia de disco cervical, uma cauda equina pode levar a uma claudicação, né? Não é só ortopédico. Ele é uma paresia, que é uma dificuldade de locomoção, um movimento ainda encurtado, né? Muitas vezes, que não está tendo toda a sua amplitude do movimento, ou ele tem uma ataxia, né? Uma incoordenação. E quando falamos de ataxia, nós temos alguns tipos de ataxia, né? São 5 tipos de ataxia, mas 3 principais, né? Esse paciente eu gosto muito de mostrar, né? Que muita gente acha que porque ele está com uma hipermetria, ele é um paciente cerebelar. E a gente vê muito isso em paciente que está recuperando de uma lesão grave, o paciente estava paralisado, ele tem essas hipermetrias. Quando você vai olhar a ataxia, na grande maioria das vezes, você não vai olhar o membro do paciente, você vai olhar a cabeça do paciente. Você tem alguma alteração da cabeça do paciente? Ele tem um tremor de cabeça? Ele tem a cabeça tomada para o lado? Não tem. Então, quando você não tem envolvimento da cabeça, você sabe que é uma ataxia proprioceptiva, que é normalmente associado com uma paresia, normalmente uma lesão medular. Então, vamos lá, ver esse paciente. Ó, repara que como ele vai andar, ou ele bate uma patinha na outra, ele não sabe muito bem onde ele está apoiando, às vezes ele até raspa a patinha no chão. Isso é uma ataxia proprioceptiva. Esse é um vídeo do professor Milton que escreveu o capítulo de livro no capítulo de exame neurológico do meu livro, né? No livro, nosso livro tem vários vídeos também para vocês entenderem. Mas isso é uma ataxia proprioceptiva bem característica, né? Já se ele tem, por exemplo, movimento da cabeça e tremor de cabeça, tá? Outro vídeo também. Olha só como o tremor bem característico, né? Além disso, ele vai ter hipermetria, tá? Normalmente associado com essa hipermetria, esse movimento um pouco mais amplo, tá? É bem característico de uma alteração cerebelar. Agora, se ele tem a cabeça tombada para o lado, como esse paciente aqui, já é uma lesão vestibular, que a gente chama de head tilt. A cabeça fica tombada para o lado e muitas vezes ele anda em círculo. O andar em círculo não é só alteração vestibular, pode ser cerebral também, tá? Mas, principalmente cabeça tombada para o lado, essa incoordenação é associado com uma lesão vestibular. E a vestibular, ela pode ser tanto por alteração central quanto alteração periférica. Para saber que é alteração central, ele pode ter, como é central, alteração do estado mental, ele pode ter nistagmo tanto horizontal, que tem nas 2 tipos, mas principalmente se ele tiver vertical ou posicional, grande chance de ser uma vestibulopatia central, tá? E alterações de propriocepção também é característica de uma alteração central. Se ele não tiver essas alterações, tem uma grande chance de uma vestibular periférica, que é a alteração nos ossículos internos da orelha média, tá? Do ouvido interno. Se ele tiver alterações dos nervos cranianos 2 e 7, o 2 é o óptico, o 7 é o facial, e não tem vestíbulo coclear, que é tomada para o lado, vou falar de nervo craniano, é uma alteração normalmente por lesão cerebral, lesão encefálica, que ela é bem rara, tá? Ela é bem rara. Normalmente as ataxias proprioceptivas são normalmente lesões medulares, tá? Isso é bem porque você precisa ter uma lesão dos tratos proprioceptivos que estão principalmente na medula, tá? Isso é bem simples. Nervos cranianos, que todo mundo tem medo, faz até musiquinha para tentar decorar. Quando a gente está falando de um paciente de reabilitação, paciente de alteração locomotora, e não estou falando aqui de pacientes com convulsão, com alterações encefálicas, com outras características, a gente consegue reduzir os exames de nervos cranianos para 4. Para 4 não, para 4, desculpa, de 12 nervos, pares de nervos cranianos, de 12 para 4. O que é importante? Nervo óptico, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear. Eu vou explicar para vocês o que a gente faz no seu exame clínico, você vai conseguir diagnosticar se o paciente tem uma alteração locomotora e se fizer esses exames e for central, você vai conseguir chegar na sua localização.
Lembrando que dos 12 pares, 10 pares saem do tronco encefálico. Tá? Isso é importante para você saber a localização desses pares de nervos cranianos. Primeiro teste, você vai fazer uma reação à ameaça. O que você vai fazer? Você vai tampar o olho do paciente e vai primeiro bater, para ele saber que você vai bater, e de longe, sem jogar vento no paciente, você faz o estímulo e ele vai ter que piscar. Você não pode jogar vento, porque você não está testando a parte sensitiva. E se o paciente está vendo e se ele está conseguindo responder. O que você está testando nessa reação? O óptico, que ele está vendo, o cérebro, o cerebelo do lado contrário, e, desculpa, o cérebro do lado contrário, o cerebelo do mesmo lado, e o facial, porque o facial é responsável por ele piscar. Então, se você fez, vamos lá, fez a reação à ameaça aqui, fez no meu lado direito, ele está normal. Do lado esquerdo, ele está alterado. Onde ele pode ser? Ele pode ser no nervo óptico do lado esquerdo, do cérebro do lado direito, do cerebelo do lado esquerdo, no mesmo lado, e do nervo facial do lado esquerdo. Ah, Ricardo, pode ser 4 locais? Pode. E aí você tem que fazer mais exames para tentar delimitar onde ele vai ter. Por exemplo, se tem uma lesão de córtex, provavelmente tem uma lesão de comportamento. Se tem uma lesão de cerebelo, ele vai ter hipermetria, tremor de cabeça. Então você vai juntando o quebra-cabeça dentro do seu exame neurológico e você acha a localização. Reflexo palpebral, também a mesma coisa. Você vai lá e avalia esse teste para avaliar o reflexo palpebral. Então, você está falando o quê? A parte sensitiva, que é o nervo trigêmeo, e o facial, que ele está piscando. Tá? É isso que você está avaliando. O nervo trigêmeo também, sensibilidade nasal, que você pode avaliar bastante, você avalia um pouco de córtex também. Você vem aqui e você vai com um algodãozinho, você vai vendo se ele vai sentir, tá? E você está avaliando cada lado do nervo trigêmeo. Super tranquilo. Simetria, você vai avaliar o paciente. Olha esse paciente aqui, ó. O lado esquerdo dele está normal e olha o direito aqui, ó, como ele tem uma pitose palpebral, essa pálpebra está mais caída. Aqui o lábio dele também está caído, tá? E você vê que ele está uma assimetria. Então aqui nesse lado provavelmente tem uma paralisia do nervo facial. É só olhar o paciente. Vestíbulo coclear, é só ver se ele tem a cabeça tomada para o lado, tá? Que é o head tilt. Você já consegue ter uma ideia. E aí, avaliar o que é head tilt e o que é head turn. O head tilt é olhar, virar a cabeça para o lado, e o head turn é olhar para o próprio abdômen. O head tilt é uma doença vestibular e o head turn é uma lesão tálamo-cortical, principalmente cérebro. Então, só você olhar o paciente, você vai entender. E muitas vezes o paciente chega assim, chega uma pequena alteração. E às vezes o que a gente pode ver se ele está com uma inclinação ou não dessa cabeça? Coloca uma folha de papel e avalia se ele está. No nosso curso, sempre tem prática de exame neurológico, qualquer curso. A gente começa com prática de exame ortopédico e exame neurológico. Sempre. Você vai pegar isso na prática. A gente vai mostrar isso na prática para você, como faz. Tá? Isso é bem importante. Então, tem vários outros pares de nervos cranianos que são importantes. Aqui, importante ressaltar, se tiver alteração de tamanho e simetria pupilar, pode ser o segundo ou o terceiro par de nervos cranianos. Se tem simetria facial e fechamento de pálpebra, já é o sétimo. Então, mas a maioria dos testes, os testes que eu passei para vocês, já consegue fazer um bom diagnóstico em pacientes que têm lesões locomotoras. Pacientes que têm alterações aí encefálicas que vão causar outras alterações, principalmente convulsão, aí são outros exames, tá? Reações posturais, né, que são bem simples também, que é o quê? Propriocepção, que lembrar que pode ser qualquer parte da via motora, exceto cerebelo. Então, pode ser cérebro, pode ser tronco encefálico, pode ser medula, pode ser raiz nervosa, nervo e junção neuromuscular. Então, o paciente com uma alteração na reação de propriocepção, você tem que associar com outros testes para você saber a localização. Tá? Não vai achar que o paciente tem alteração de propriocepção, que ele é uma alteração de medula sempre. Tá? E de saltitar ele é interessante. Eu quero mostrar um outro vídeo aqui do nosso livro. Olha só como reflexo o exame de propriocepção. Você vai tirar o peso do paciente e você vai colocar o membro de forma errada. E ele tem que reposicionar até 3, 5 segundos, reposicionar esse membro. Esse paciente tem uma propriocepção ali ausente. Né? Hoje, para saber ausente, a gente tira o peso do paciente para saber se realmente ele está totalmente ausente ou só diminuída. Tá? Então, aqui avalia o membro pélvico, você vê que ele também está alterado. Os dois estão alterados. Bom, se os dois estão alterados, vamos avaliar os membros torácicos.
os membros torácicos, os dois também estão alterados. Poxa, se eu estou falando que está afetando os 4 membros, da onde tem que ser a localização? Cérvico-torácico ou cervical, nessa região aqui de cima, porque está afetando os 4 membros, concordo? Esses testes de dança, carrinho de mão, a gente não faz mais, tá? Eu não gosto de fazer, não ensino isso na prática. Mas eu queria que vocês olhassem o saltitamento. Olha esse paciente saltitando o lado esquerdo, ele está bom. Agora o lado esquerdo, olha como ele fica um movimento muito maior. Ele tem uma alteração do lado direito. Então eu sei que é uma lesão cervical ou cérvico-torácica, principalmente do lado direito. Eu já sei até a lateralidade dessa lesão. Outro teste que vocês podem fazer, principalmente gato, é o posicionamento tátil, onde você tampa o olho do paciente e você vai bater a patinha dele, ele vai reposicionar, tá? A gente faz bastante isso em gato, ó. Ele vem aqui e reposiciona. Esse é um teste melhor do que de propriocepção, tá? Ó, só de encostar aqui, ele vai fazendo, e é interessante fazer também lateral, tá? Teste simples de fazer, bem tranquilo de fazer, tá? Tranquilo? Mas, Ricardo, esse cachorro é muito grande, como que eu vou fazer o teste de propriocepção? Com ajuda. Você pode entrar embaixo do paciente, ou o que eu gosto muito é pega uma toalha e pede para alguém levantar esse paciente. Eu não posso tirar o paciente do chão, mas repara nessa pata esquerda aqui, como ela vai realmente, ela está apoiada, ela vai tirar o peso do chão. Ó, eu vou avaliar a esquerda, olha a direita dele, ó. Tira todo o peso, tá vendo? E aí eu reposiciono essa pata de forma errada, ele teria que reposicionar de forma da outra forma, tá? Olha só como a pata está sem peso. Isso é muito importante, vocês entendem? Então dá para fazer propriocepção em cão grande, tá bom? Reflexos segmentares, reflexo patelar, que é muito simples, tá? Vou parar um pouquinho só para falar um pouco sobre nossos cursos. Todos os nossos cursos são híbridos e você vai ter essa aula de exame neurológico prática em todos os cursos, além de muito mais aulas. Quais são os nossos cursos? Nós temos uma pós-graduação de fisioterapia e acupuntura, isso mesmo, duas especialidades em uma só pós-graduação. São 2 anos. Todos os nossos cursos são híbridos. As aulas ficam na plataforma, você pode assistir até o final do curso. E tem os módulos práticos. Por exemplo, esse são 10 módulos práticos. Vamos lançar também uma pós-graduação de fisioterapia veterinária, tá? Vai ser lançada em maio. Tem que ser para quem é formado já, mas é uma pós com 17 aulas, com 12 palestrantes internacionais. Essa é a melhor pós aí da área, vai ser muito bacana. Temos o curso extensivo de fisioterapia, que você já pode fazer na graduação, de 1 ano de duração, o melhor curso de formação que existe. É um curso com 4 fins de semana práticos e 1 ano de aula, são muitas aulas, vários palestrantes internacionais. Tem o extensivo de acupuntura, quem quer trabalhar com acupuntura, você pode fazer também na graduação, também 1 ano com 6 fins de semana práticos. E os cursos de certificação, tá? É um curso que você vai ter mais de 60 horas teóricas e 1 fim de semana prático, mais acompanhamento prático. São mais de 300 horas de treinamento. Nós temos esse curso, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Uberlândia. Tá? Os outros, pós-graduação extensiva é em São Paulo e não vai abrir em outro local. Os usos que tem nas outras localidades são esses. E o intensivo, que você pode fazer desde o 2º semestre. E, cara, eu estou na dúvida que especialidade seguir. Excelente o curso intensivo. É um curso que já te dá a formação para você atuar. Também são quase 40 horas de teórica. Tem aula com a Renata Diniz, da Espanha, que é quem escreveu o livro comigo. É um curso bem didático. Você vai ter aula de exame ortopédico, exame neurológico, todos os aparelhos, também nessas 5 localidades que eu passei. E quem gosta de neurologia, tem que fazer esse curso de neurologia e neuroreabilitação. São 12 horas de teórico comigo e com o Ricardo Guglielmi, que para mim é um dos maiores neuros do Brasil. A aula dele é fantástica, fantástica, tá? Também nas 5 localidades também que vocês podem acompanhar lá no nosso site. Quem quiser depois, entra no nosso site, pode ver o QR Code aqui e pode conhecer um pouco sobre os nossos cursos. E quem se inscrever nas próximas 24 horas vai ganhar um congresso, o nosso Congresso Internacional da Fisiocare, tá? Esse congresso são 23 aulas gravadas, você vai ter 90 dias para assistir essas aulas. São aulas com a Renata Diniz, da Espanha, com a Ângela Martins, de Portugal, com o Darryl Miller, dos Estados Unidos, e com Ronaldo Casimiro da Costa, que é um dos maiores neurologistas do mundo, tá?
Então, é uma aula muito bacana, tá? Extremamente editado as aulas e extremamente, assim, você vai aprender muita coisa, vocês baixam lá, tem aulas de neurologia, de diagnóstico, de reabilitação, então tem muita coisa bacana para vocês aprenderem, tá? E são aulas editadas, com muito conteúdo muito atualizado, tá? E vocês se inscrevendo em 24 horas, vocês vão ganhar esse congresso. Vocês podem escrever direto no nosso site ou direto com nossos consultores, mas somente até amanhã, às 8 horas da noite, tá? Bom, voltando aqui, reflexos espinhais, membros torácicos. A gente vai avaliar o tônus extensor, que eu vou mostrar para vocês, e o reflexo flexor. O que é o reflexo flexor? Sabe quando você encosta numa vela, numa coisa quente, você tira o dedo e depois você sente a dor? Por que você tira e depois você sente a dor? Esse movimento de tirar, a gente fala que é reflexo flexor. Ele é um reflexo onde a dor aqui no dedo, ele veio até a medula e não foi para o cérebro. Voltou até o músculo e mandou você retirar. A dor que você sentiu, ele vai até o cérebro, é processada como dor e volta. Por isso que demora mais, é um caminho mais longo. Então, o reflexo flexor é só você apertar o paciente e você vai avaliando ele. É isso aqui, ó. Então eu venho, eu não tenho que sentir dor. Eu faço um leve apertar nesse paciente, ele tem que puxar. Esse é o reflexo flexor. O reflexo flexor, quando você está avaliando o no membro pélvico, tá? O dígito lateral, você está avaliando o nervo ciático. O dígito medial, o nervo femoral. Olha que simples. Se estiver alterado, diminuído ou ausente, você sabe onde é a localização. Tá? É bem simples fazer isso. O tônus extensor, também você vai avaliar, e o reflexo patelar. Né? Eu vou mostrar aqui o reflexo patelar num furão para vocês verem. Às vezes cachorro, gato pequeno ou animais pequenos, a gente pode fazer com ele em pé assim, e a gente avalia o reflexo patelar. Tá? Esse patelar está normal, e o outro lado tem crescido muito essa área de fisioterapia em silvestre, viu? Esse aqui estava diminuído, tá? Então, crescendo demais a fisioterapia em silvestre, é uma área muito legal. A gente tem aulas também no nosso curso extensivo, pós-graduação, só de fisioterapia em silvestre. É muito, muito gostoso reabilitar esses pacientes. Ou você pode fazer, isso é o tônus extensor, você avalia se ele está com o tônus, você vê que ele está diminuído, não está tendo resistência. O outro lado ele está relativamente normal, tá? Mas o outro lado ele está muito mais frouxo, né? Então ele está diminuído. E o reflexo patelar você pode fazer também com ele deitado. Eu gosto mais de fazer deitado, tenho mais experiência deitado, mesmo animal pequeno, eu gosto de fazer com ele deitado, tá? O que importa o reflexo patelar é se ele está diminuído ou ausente, tá? Se ele está aumentado com clônus, aí são várias outras coisas, pode ser até uma lesão neuromotor inferior de cauda equina que leva um patelar aumentado. Então, o que é importante é se ele está diminuído ou ausente para ver uma lesão nervo femoral, tá? Tem alguns estudos falando que animais mais velhos, acima de 10 anos, não é fidedigno. Ele pode ter o reflexo patelar ausente e não significa nada. Então, tem que ficar de olho nisso, tá? Isso é bem, bem importante. Todos aqueles outros testes, que às vezes até tem livros mais antigos, tibial cranial, fibular, a gente não utiliza mais, tá? A gente não utiliza mais. Hoje foi visto que não tem valor diagnóstico importante. O ciático, quando você tem uma suspeita de lesão ciática, eu também não faço muito, faço mais reflexo patelar. Outros que você pode ver, o reflexo perineal, que a gente está vendo aqui já lesões S1, S2, S3 medular, então no final da medula, tá? Então a gente vai precisar só beliscar o paciente, só passa aqui a pinça, você vai ver que ele vai contrair, só isso, o reflexo perineal, tá? É bem simples você fazer. E o reflexo cutâneo do tronco. Lembrar que gatos, 30% dos gatos normais não tem panículo alterado. O que é o panículo? O panículo é um teste que a gente vai avaliar, que a gente vai pinçar ali em volta a musculatura, em volta que é paravertebral, e ele vai contrair um músculo, tá? Que ele é mais desenvolvido. Sabe o cavalo, quando a mosca ela pousa, ele faz aquilo mexer? O cachorro tem, mas muito menos desenvolvido do que o cavalo, tá? Então a gente tem isso, eles têm isso, e a gente vai avaliar esse teste do panículo. Como que a gente começa? A gente vai começar lá em L5, que é da onde ele começa, e a gente pinça L5. Não teve panículo, a gente vai subindo até quando ele voltar, tá? Olha aqui,
Eu venho aqui, estou palpando, no vídeo também do professor Milton, estou palpando, não tem, não tem, não tem, estou pensando, não tem, não tem, opa, voltou. Quando ele voltou, você não precisa nem continuar. Quando ele voltou aqui, então, por exemplo, vamos falar que ele começou em L5, estava ausente, L4 ausente, L3 ausente, L2 ausente, L1 ele voltou. Quando ele voltou, eu conto duas vértebras para frente. Então, se ele voltou em L1, eu estou falando que a lesão é T13 e T12. Vou falar que a lesão é T12, entre T12 e T13 ou T12, T11 e T12. Tá? Então, eu consigo achar a localização por um simples teste de panículo. Isso é muito importante. Você começa lá de trás, L5, e vai subindo. É bem fácil de fazer. Tá? Coisa que eu falei, gente, se tiver dúvidas, escreve. Eu não estou vendo aqui, vocês estão escrevendo no chat do YouTube, tá? Pode deixar no chat também. Não esquece de seguir também a página, que tem bastante coisa legal aqui pra gente. Mas segue ali, coloca no chat, depois quando acabar eu vou lá responder vocês, tá bom? Depois da aula. Bom, outra coisa de avaliação sensitiva, também avaliação de palpação. Por que a gente tem que avaliar a palpação? Para ver se tem dor. E a gente tem que definir doenças que têm dor e doenças que não têm dor. Por exemplo, doenças degenerativas, uma mielopatia degenerativa, normalmente não tem dor. Uma protusão discal, algumas vezes não vai ter dor. Né? Uma doença vascular, a grande maioria das vezes, não vai ter dor. Tá? Então é importante saber onde tem dor, mas onde pode doer? Pode doer no osso, periósteo, nas meninges e na raiz nervosa. Ricardo, e na medula? Medula, por incrível que pareça, não dói. Tá? Você não tem receptores de dor na medula. Isso é bem importante. Então, quando você faz uma compressão ali para avaliar compressão, você está avaliando principalmente o quê? Compressão de raízes nervosas. Então, você faz essa compressão bem forte para você sentir essa compressão de raiz nervosa. Começa lá nas torácicas e vai descendo. Por quê? Grande chance de lesão ser mais abaixo. Então não começa por onde está com dor, começa na torácica e vai descendo para achar a localização dessa lesão. Onde está dor, muito grande chance de ser onde está a lesão. Né? Pode ser um tumor, pode ser uma hernia de disco, assim por diante. Lembrando, função do exame neurológico é localização, não é diagnóstico. Você pode fazer avaliação sensitiva também cutânea, tá? Dependendo, você vai pensando, se ele não tem a sensibilidade, indica lesão em determinados nervos, aqui é uma figura do meu livro. Ou você pode fazer na cervical. Na cervical, vocês normalmente, o pessoal quer palpar por cima. Palpe a sua parte aqui de cima. Você consegue sentir a sua vértebra? Você sente só músculo? Só músculo, né? Agora, palpe aqui por baixo com 2 dedos, bem aqui, sente o osso, e aí você aperta. Aperta e vai descendo o osso, olha como dói. Muitas vezes dói. Muitas vezes a gente tem bastante problemas cervicais, o ser humano, né? Então a gente vai palpar por baixo, não é por cima, tá? E a palpação não é assim, como tá nesse vídeo, ó. Ele é por baixo, lateralizado bem nos forames. E aí você tem essa compressão. Tá? Isso é muito importante saber fazer a compressão. No nosso curso prático, você vai aprender a fazer todo esse exame neurológico. Tá? Apesar que você pode estar no segundo, terceiro semestre. Nosso curso intensivo, por exemplo, você já vai aprender a fazer esse exame, é bem interessante. Avaliação de cauda equina também ela é importante, a gente vai levar a cauda, mover a cauda para todos os lados, né? Pode palpar o esquiático atrás da coxa, né? E palpação retal ele é importante. Lembrando que 90% dos cães com dor na região lombosacra são normais, não é muito fidedigno, principalmente labrador, tá? Tem que fazer um outro teste para ver se ele tem ali alteração realmente lombosacra, tá bom? Essa aqui é uma das palpações que a gente faz. E dor profunda? Lembra que a dor, o que significa dor profunda? Significa uma lesão bem grave. Olha onde está a síndrome de dor profunda aqui, bem interna à medula. Então, nós temos a dor superficial e a dor profunda. Né? A profunda, lógico, é pior. A superficial, ó, você aperta um interdígito do paciente, a pelinha no meio do. Ele não sente nada, e é para fechar a pinça mesmo. Olha a dor profunda, ó. Fecha a pinça dele, não sente. Tá? E eu preciso testar, porque isso indica uma lesão e até uma recuperação desse paciente. E aqui, depois da aplicação do Fampira, a gente vai falar muito de reabilitação neurológica, animal voltando a andar. A gente aperta, ó, ele sente. Tá? Então é importante a gente saber essa diferenciação. Tá bom? Então vamos fazer um resumo do exame neurológico? Estado mental, olha para o paciente. Alteração de comportamento, alteração em comportamento tálamo cortical, alteração de consciência, tronco encefálico. Postura, locomoção,
Está alterado? Quais são os membros? É ataxia? Ataxia pode ser proprioceptiva, vestibular vestibular ou cerebelar. Ela pode ser uma claudicação que pode ser neurológica ou só uma paresia. Nervos cranianos, reação à ameaça, reação palpebral. Avalia o paciente, tem paralisia do facial, tem cabeça tombada para o lado, head tilt. Reações posturais, propriocepção, saltitamento, reflexos segmentares, tônus e reflexos patelar, reflexo perineal, reflexo de retirada, panículo e avaliação sensitiva. Palpa a coluna, lembrando que o cervical é por baixo. A cauda equina é interessante levar a cauda e pressionar onde está a região, né? E avaliação de dor superficial e dor profunda somente animais paralisados. Não faz sentido fazer em animais que estão andando, tá? Porque lógico que eles vão sentir. Lembra que eles vão perdendo o sentido. Então é bem simples o exame neurológico. Ele é rápido, ele é fácil de fazer e ele é tranquilo de você achar a localização. E aí depois de achar a lesão, uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo é o quê? A sua capacidade diagnóstica é do mesmo tamanho do número de doenças que você conhece. Se você conhece só hérnia de disco e sinomose, você só vai diagnosticar hérnia de disco e sinomose. Então você tem que saber um leque de doenças complicadas. Um dos treinamentos que eu fiz da minha equipe foi doenças raras de neurologia, não tão raras, né? Então que a gente acaba comendo bola. Isso é importante. Não achar que tudo é hérnia de disco, tudo é sinomose. Tem muito mais doença aí para a gente fazer esse diagnóstico, tá? Quem gostou da gente está convidado a participar do nosso crescimento através de franquia, mas também da nossa rotina, através do acompanhamento prático. A gente recebe estagiário desde o primeiro semestre. A gente já tem mais de 50 unidades, né? A gente quer chegar a 300 unidades em todos os continentes. Então é um processo de crescimento muito grande. A gente precisa de pessoas para crescer. Às vezes a gente abre processo seletivo e não consegue. Então, é importante ter esse crescimento do mercado de fisioterapia veterinária, um mercado que tem tudo para crescer, é gigante e tem muito ainda para crescer. A gente já abriu fora do país, na República Dominicana, 100% das unidades tem esteira aquática, a gente preza muito pela qualidade, vai abrir no Chile, tem outros países para abrir também. Quem quiser, então, acompanhar a nossa rotina, esse aqui é o QR Code para você se inscrever no nosso. Fazer ali o seu estágio com a gente, tá? Vocês podem se inscrever. Não esqueçam do curso, né? Quem se inscrever no curso ganha um congresso em 24 horas, então é um curso muito legal. Entra no site, confere o cronograma, está imperdível, tá? É muito bacana. E quem quer ser um franqueado, a gente tem hoje 3 alunos que compraram na graduação e durante a graduação foram fazendo o seu treinamento, se formaram, pegaram o CRMV, já estavam com uma clínica completa, já atuando, já felizes, muito felizes. Eu até passo o contato deles se quiserem conversar. Todos os franqueados são muito felizes com a gente. A gente nunca fechou uma franquia. Então tem assim, uma rede que dá muito certo, que é muito próspera. Tá? E eu convido vocês a conhecer. A gente tem a parte de franquias também no nosso site. Eu convido a vocês a conhecer. Essa minha equipe, a equipe cresceu muito. Né? Essa aqui é uma foto do nosso último congresso, já está quase o dobro aí dela. Cresceu bastante. E quem ficou até agora ganha o certificado, tá? Só escanear o QR Code, vocês vão preencher um formulário e já vão receber o certificado automaticamente. Se vocês não receberem esse certificado em até 1 hora, vocês mandam uma mensagem no celular da casa, e não vai mandar no meu número, tá? Que quem resolve são eles. Então manda lá, tá lá como administrador do grupo, do ciclo de palestras. Vocês mandam para eles qualquer dúvida, qualquer coisa. Se tiver dúvida da aula, coloca agora ou se tiver um elogio que gostou, comenta também sobre a aula aqui no YouTube. E aí eu vou lá responder agora para vocês. Esse aqui estão os meus contatos, né? O meu WhatsApp, meu Instagram, segue lá também, tem bastante coisa. São os amores da minha vida, minha cachorra, a Corona, meu São Paulo e o mergulho, que eu amo bastante, o Snow, que eu estou apanhando para aprender, e o meu trabalho, né? O livro e o meu trabalho. A fisioterapia me deu tudo na vida, tudo. Assim, eu conheci mais de 40 países, eu já dei palestras em vários congressos internacionais, assim, eu sou muito realizado nessa área e eu vejo muita gente na fisioterapia muito realizado, né? Ganhando muito bem, trabalhando com o que ama. Se fizerem estágio com a FIS, você vai ver que é muito gostoso trabalhar com FIS, é uma área que tem tudo para crescer absurdamente. Era muito nova, tem 20 anos só no Brasil. Então, a ideia da gente fazer esse ciclo de palestra é realmente levar o nosso trabalho, mostrar a diferença que tem ser fisiocare, ser aluno da Fisiocare, né? E eu conto aí, podem contar com a gente, tenho certeza que vocês vão ser muito bem tratados nos nossos cursos, tá bom? Muito, muito, muito obrigado.